Olá, gente, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou dar uma introdução para vocês a respeito do próximo conteúdo que a gente vai ver, que é balanceamento de reações, tá? Então a gente viu ali agora na aula passada a parte de reações, né? Eu mostrei para vocês o que é, como funciona, né? Falei para vocês o que é, como funciona. E fiquei de passar para vocês tentarem fazer alguns exemplos, exercícios, tá? Só que eu achei melhor a gente falar de balanceamento antes, e aí quando a gente for fazer exercício de balanceamento, a gente acaba já fazendo exercício de reações, porque uma coisa leva a outra. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem como fazer uma reação química sem balancear ela no final. Tá? A gente precisa fazer a reação, completar a reação, para depois a gente vir e fazer o balanceamento. Tá? Então uma coisa vai completar a outra e elas vão andar juntas, tá bom? Então o que é o balanceamento, pessoal? Balanceamento de uma reação nada mais é do que dizer o número de mols que essa reação vai ter. Eu vou trabalhar com você somente números inteiros, tá? Mas existe balanceamento fracionado também, beleza? Então, se vocês forem se aventurar na área da química aí mais a fundo no ensino superior, vocês vão ver balanceamento por fração, mas não vai ser o nosso caso, tá? Então, esse número de mols aí é o que vai dizer para a gente, na verdade, quanto de cada elemento a gente vai ter numa reação através de massa, de número da massa da tabela, número da massa que a gente está usando no laboratório. Tá? Isso tudo vai ser influenciado pelo número de mols, e o número de mols nada mais é do que o balanceamento. Tá bom? Então, como é que a gente faz o balanceamento? Balanceamento existem várias formas de fazer. No segundo ano a gente vai ver uma outra forma que é um pouquinho mais complexa, mas agora no primeiro ano eu vou ensinar para vocês o balanceamento através do método de tentativas e erros. Que ele consiste em quê? Como o próprio nome fala, né? A gente vai tentando até acertar. E nesse processo a gente vai cometendo alguns erros. Então é normal, faz, dá errado, apaga, faz de novo até acertar, tá? Então já expliquei para vocês como a equação ela é dividida em duas partes, né? Tem a seta da reação que é no meio, o lado da esquerda são os reagentes, o lado da direita são os produtos. O balanceamento nada mais é do que igualar o número de elementos que eu tenho do lado dos reagentes com o número de elementos que eu vou ter do lado dos produtos. Tá? Então muitas vezes as reações elas já vêm desbalanceadas e a gente precisa fazer esse balanceamento aí para deixar o número desses elementos iguais. Lembram que eu falei, né, que a gente quando faz uma reação, a gente troca os elementos, troca os pares ali para obter produtos novos, tá? Só que os elementos permanecem sendo os mesmos, né, envolvidos na reação, tá bom? Então esse envolvimento deles aí acaba necessitando de um ajuste de coeficientes. Esse ajuste de coeficientes é o balanceamento que a gente vai fazer. Para vocês entenderem melhor, quando eu colocar ali para vocês os exemplos, eu vou balancear alguns, vocês vão ver como é, e depois vocês vão vendo que existem desde os balanceamentos mais simples, até algumas vezes não é nem necessário balancear, tá? A equação ela já vem pronta, até os balanceamentos mais complexos. No segundo ano a gente vê balanceamento por método de redox, que daí sim é bem mais difícil. Tá? Mas não adianta nada vocês quererem balancear por redox e não saberem balancear por tentativa e erro, tá bom? Que é o que a gente vai ver. Isso aí vai também dizer muito em conta depois quando a gente for estudar os números de oxidação, que são os NOx, que é no final do ano que a gente vê isso. Tá? Os NOx também ajudam bastante a gente a balancear a equação química, beleza? Então, o balanceamento, de certa forma, é isso. A gente vai fazer balanceamento de tentativas e erros e depois a gente vai vendo exemplos ali, caso a caso, e depois eu largo o exercício para vocês fazerem, tá bom? Então acompanhe aí embaixo os exemplos que eu vou dar, eu vou deixar anexado para vocês verem se ficou alguma dúvida aí me avisa, tá? Até mais, bons estudos.